Senhoras e senhores, neste momento, gostaríamos de convidar para compor a mesa diretora deste evento as seguintes autoridades: Sua Excelência, o senhor embaixador, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Márcio Cozendei. Sua Excelência, a senhora vice-governadora do Estado do Acre, Maílza Assis. Sua Senhoria, coordenadora residente e representante do secretário-geral das Nações Unidas no Brasil, Silvia Hux. E Sua Senhoria, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Renata Amaral. Damos as boas-vindas a todas e todos ao evento de apresentação do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Este evento está sendo organizado conjuntamente pelo Ministério das Relações Exteriores, nossos anfitriões, pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Brasileira e o Sistema ONU no Brasil. Contamos aqui, nesta tarde, com autoridades de alto nível do governo federal, dos governos dos estados amazônicos, da comunidade diplomática, de organismos internacionais, de instituições financeiras e do setor privado, com vistas a apresentar um mecanismo programático financeiro para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, em benefício das 29 milhões de pessoas que vivem na região. Daremos início agora ao primeiro bloco do nosso evento. Para isso, gostaríamos de convidar para proferir suas palavras de boas-vindas o excelentíssimo senhor embaixador, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, Carlos Márcio Cozendei, nosso anfitrião nesta tarde. Boa tarde. Senhora Maílza Assis, vice-governadora do Estado do Acre. Senhora Silvia Hux, coordenadora residente do Sistema ONU no Brasil. Senhora Renata Amaral, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento. Tenho o prazer de ser o anfitrião deste evento de apresentação do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, uma parceria entre o Sistema das Nações Unidas no Brasil, o Consórcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Brasileira e o Governo Federal. O estabelecimento do fundo reafirma o compromisso do Brasil com a Agenda 2030, já que visa a promover alternativas e mobilizar recursos para integrar as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: social, ambiental e econômica, com foco especial na dimensão social. Precisamos avançar de forma integrada na implementação da Agenda 2030, levando em conta as necessidades e capacidades dos países em diferentes níveis de desenvolvimento. Não é possível lidar com o bem-estar humano de modo fragmentado, isolando o impacto de cada elemento na vida cotidiana. Não existirá um meio ambiente saudável sem a inclusão social e o desenvolvimento econômico. Isso é particularmente importante numa região como a Amazônia, que ainda possui níveis comparativamente baixos de desenvolvimento humano. Para que todos tenham uma vida justa, digna e inclusiva, precisamos favorecer soluções que tenham uma abordagem integral. Essa é a ideia por trás do Fundo para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. No âmbito social, devemos valorizar e empoderar as comunidades tradicionais e os povos indígenas da região. Ao apoiar projetos que respeitem suas culturas e modos de vida, estamos garantindo que essas populações continuem a conviver em harmonia com a floresta. Na dimensão ambiental, são essenciais o desenvolvimento de capacidades ambientais em cidades, a conservação da biodiversidade e dos meios de subsistência locais, a construção de resiliência e de sistemas de resposta a desastres. Por último, na dimensão econômica, precisamos promover a bioeconomia e o desenvolvimento regional sustentável. Projetos que criam alternativas econômicas sustentáveis para as comunidades locais contribuem para a redução da pobreza, a inclusão social e a conservação ambiental.
O fundo pretende demonstrar como a cooperação internacional pode gerar resultados concretos e positivos. A parceria com as Nações Unidas nos proporciona acesso a uma rede global de conhecimento, recursos e experiências, bem como solidez de gestão, permitindo que adaptemos as melhores práticas à nossa realidade. Gostaria de ressaltar que o sucesso dessa iniciativa depende do engajamento de todos os setores da sociedade. Governos, setor privado, organizações não governamentais, sociedade civil, precisam trabalhar juntos para alcançar nossos objetivos comuns. Cada um de nós tem um papel crucial a desempenhar na proteção da Amazônia e na promoção do desenvolvimento sustentável. Finalmente, gostaria de ressaltar que, com o seu foco na dimensão social, o fundo complementará as atividades do Fundo Amazônia, que são de maior envergadura e mais focalizadas na dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável. Em nome do governo brasileiro, agradeço a todos os parceiros envolvidos nessa iniciativa e a todos pela sua presença. Muito obrigado. Na sequência, convidamos a fazer uso da palavra a secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento, senhora Renata Amaral, representando as entidades do governo federal que têm assento no Conselho Diretivo do Fundo. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de mesa, vice-governadora Silvia, embaixador Cozendei. Boa tarde a todos os presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Ministério das Relações Exteriores, ao Escritório do Sistema das Nações Unidas para o Brasil e ao Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal pela organização deste evento. É uma honra estar aqui representando o Ministério do Planejamento e Orçamento na qualidade de secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento para falar de um assunto tão caro ao Brasil, que é a Amazônia, e tão caro a nós no Ministério do Planejamento também. Cada vez fica mais claro que a missão comum de garantir o desenvolvimento sustentável da Amazônia guarda uma relevância estratégica que vai além da nossa região. A preservação desse bioma é essencial para o equilíbrio de todo o planeta. Nunca é demais ressaltar que a Amazônia é um pilar fundamental do nosso sistema climático global, um tesouro de biodiversidade e uma fonte de crescimento econômico sustentável. Sob a liderança do presidente Lula, o Brasil vem defendendo que a prosperidade global depende da erradicação da pobreza e da inclusão social. Para isso, é preciso promover o desenvolvimento sustentável em seus três aspectos: o econômico, o social e o ambiental. O Brasil colocou essa discussão no centro da agenda do G20 deste ano, sob o mote Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Além disso, incluímos a temática no nível mais estratégico do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento de 4 anos, o Plano Plurianual 2024-2027. Nele, o desenvolvimento sustentável foi eleito como uma dimensão estratégica, enquanto o meio ambiente constitui uma das nossas 5 agendas transversais. Acredito que o Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia vem se somar aos esforços para gerar alternativas econômicas sustentáveis para a população mais vulnerável da região, em consonância com o Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal. No Ministério do Planejamento e Orçamento, nós temos atuado intensamente para fomentar o financiamento de políticas e programas de desenvolvimento sustentável por meio dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Na Comissão de Financiamento Externos, COFIEX, que aprova a garantia soberana da União para operações de financiamento externo, recentemente, nós estabelecemos um sublimite específico para projetos de estados e municípios com conteúdo ambiental e climático, prioritariamente. Em 2024, esse limite é de 500 milhões de dólares e estamos trabalhando para ampliar o valor no próximo ano. Para isso, temos participado de iniciativa de apoio ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, como o Programa Amazônia Sempre, que é uma iniciativa dos Ministérios do Planejamento e Finanças dos países amazônicos, coordenada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Na semana passada, inclusive no sábado agora, nós celebramos em Belém 1 ano do programa e com uma reunião de trabalho muito produtiva com a presença do governador Helder Barbalho e da secretária do Tesouro americano, Janet Yellen. Nós podemos e devemos buscar sinergias entre todas essas iniciativas.
As necessidades de investimento da Amazônia são enormes, especialmente considerando-se sua população de aproximadamente 29 milhões de habitantes, compreendida em 9 estados, com mais de 800 municípios. A região abriga hoje 426 terras indígenas, com 180 povos diferentes. Trata-se de território de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, e 80% dos quais ainda são de vegetação nativa. O Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia será fundamental para dar o apoio necessário na construção de uma infraestrutura resiliente para cidades e comunidades amazônicas, no empoderamento e inclusão da população local, além, de, é claro, do fomento do desenvolvimento sustentável da região. Para preservar esse grande tesouro mundial, nós precisamos garantir às populações amazônicas as condições necessárias para uma vida digna por meio do desenvolvimento da sociobioeconomia do território amazônico. Como mencionei anteriormente, o equilíbrio da Amazônia tem impactos que vão muito além do nível regional, afetando questões ambientais, climáticas e de biodiversidade em nível global. Logo, é fundamental nós agirmos em conjunto. Contamos com a colaboração de todos no financiamento ao fundo para promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Muito obrigada. Neste momento, será exibido o vídeo com a mensagem da vice-secretária-geral da ONU, senhora Amina Mohamed, gravada especialmente para este evento. Excellencies, ladies and gentlemen, I thank the Government of Brazil and all governors, local leaders and communities of the Amazon region. Today we have another great opportunity to join global efforts to protect our planet, advance the well-being of our people, and to take action against the climate crisis. The Brazil UN Fund for Sustainable Development of the Amazon offers us a chance to do just that. I congratulate the government, the Interstate Consortium of the Legal Amazon, stakeholders and donors. Your engagement highlights the importance of the Amazon and its populations in our efforts to combat the triple planetary crisis. Last year, I had the privilege of visiting the Brazilian Amazon and was humbled by the hospitality of the indigenous people of the Mapuera tribe in Oriximina. I witnessed the majestic strength of the Amazon forest, and I also saw illegal mining and deforestation in the Munduruku lands. Despite these challenges, the determination of indigenous and Quilombola youth helped shaping their future inspired me. They live in and want to protect their region, where the interlinkages between climate change, biodiversity, and the well-being of the populations are profound. Supporting every one of the 29 million people living there is not only imperative for their own benefit, but for Brazil's sustainable development prospects at large, and for people and our planet worldwide. We commend the vision of President Lula da Silva for the indigenous people. This is about each individual in our human family, as we all suffer from the drastic impacts of the climate crisis. The partnership of the UN system in Brazil with the federal government and the consortium of the 9 states of the Brazilian Amazon is inspiring and encouraging. The United Nations are constantly adapting to deliver results on the ground at scale and to support countries in their efforts to realize the Sustainable Development Goals. It is my hope that the Brazil UN Fund will bring transformative changes for the Amazon, but this will only be possible if sustainable funding is secured. Funds channeled through this mechanism will finance activities aimed at generating sustainable economic alternatives. These initiatives will protect livelihoods and ensure the health, energy, climate and food security of the people in the region. They will also support the development of sustainable cities and human settlements, thereby increasing resilience. This fund will demonstrate that there is no dichotomy between development and climate efforts. It is not about investing in the first or the second. We need both simultaneously and at unprecedented levels. I invite all stakeholders, financial institutions and the private sector to be part of this great objective for the benefit of the Amazonian populations and to ensure we truly leave no one behind. Obrigada. Em seguida, convidamos a coordenadora residente e representante do secretário-geral da ONU no Brasil, senhora Sylvia Hooks,
a fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. E envio também uma saudação especial a todas as pessoas que nos acompanham pela internet. Estendo meus cumprimentos ao excelentíssimo embaixador Carlos Cosendei, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos no Ministério das Relações Exteriores, nosso anfitrião. E, em seu nome, saúdo todos os representantes do Itamaraty e demais órgãos do governo federal. Tenho a alegria de cumprimentar a excelentíssima vice-governadora do estado do Acre, Mayuísa Aziz, representando o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, nosso parceiro, e em sua pessoa saúdo todos os representantes de governos de estados amazônicos, bem como a Secretaria Executiva do consórcio. Na semana que vem, estarei com vocês em Porto Velho, sim, para participar do Fórum de Governadores da Amazônia. Assim que muito obrigada pelo convite. Saúdo a senhora Renata Amaral, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério de Planejamento e Orçamento, a quem agradeço o apoio ao nosso Fundo Brasil-ONU. Cumprimento também a senhora Lilian Ha, que está aqui, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. E aproveito a oportunidade para felicitar o governo federal pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no marco do G20, a qual, tenho certeza, contribuirá imensamente para o alcance dos ODS 1 e 2, que tratam justamente da redução da pobreza e da fome. Cumprimento as embaixadoras e os embaixadores dos países membros das Nações Unidas, que muito nos honram com sua presença aqui hoje, bem como os demais colegas da comunidade diplomática. Saúdo ainda meus e minhas colegas das Nações Unidas. Há aqui hoje vários representantes das 14 agências especializadas, fundos e programas que são signatárias do Fundo Brasil-ONU. Contamos também com a participação de colegas do secretariado do Fundo que nos acompanham de forma remota desde Nova York e que tanto nos têm apoiado. Não quero deixar de agradecer a presença de representantes de organismos e agências de cooperação internacionais e de dois parceiros estratégicos do sistema ONU no Brasil. A Rede Brasil, do Pacto Global, representado pela presidente do Conselho Executivo, Rachel Maia, muito obrigada, Rachel, e a Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE, representada pelo secretário executivo, André Góes, obrigada, André, e em seu nome saúdo representantes das entidades do setor privado e dos bancos de desenvolvimento. Senhoras e senhores, pela lista plural de pessoas e instituições que foram mencionadas nos meus cumprimentos iniciais, podemos perceber que contamos com uma grande diversidade de parceiros, que têm em comum seu compromisso de trabalhar em prol da região amazônica. Esse compromisso está refletido em cada aspecto do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, o mecanismo programático financeiro que vamos apresentar hoje. É, portanto, com imenso prazer e grande esperança que me uno à vice-governadora Aziz e ao embaixador Cosendei para dar as boas-vindas a todas e todos nesta tarde aqui no belo Palácio do Itamaraty. Esta reunião marca mais uma etapa de uma longa trajetória de gestação do Fundo Brasil-ONU. Ele foi anunciado na COP27, no Egito, aí com alguns estão aqui presentes, não? Foi com o governador Helder Barbalho, vários governadores nesse momento. Depois foi oficialmente lançado no ano passado em Santarém, no meio da Amazônia, e com a vice-secretária-geral também. Agora que todos os requisitos para iniciar a operação foram cumpridos, este é um momento muito especial de apresentar a nossa criação coletiva para o mundo. Esse mecanismo foi construído com muito cuidado, escuta e respeito, com a certeza de que a Amazônia não é apenas uma questão ambiental, é uma questão de segurança econômica, estabilidade global, inovação tecnológica e, mais do que sobrevivência humana, de cuidado com a dignidade das pessoas.
Em nenhum outro lugar do mundo faz tanto sentido discutir as relações entre a mudança do clima, a biodiversidade e o bem-estar das populações. A Amazônia contém 67% das florestas tropicais, 1/3 das árvores e 20% da água doce do planeta. Mas, em meio a tanta riqueza, o índice de desenvolvimento humano e o rendimento médio mensal na Amazônia Legal são menores do que a média nacional. A porcentagem de pessoas vivendo na pobreza é maior. E esses e outros indicadores socioeconômicos podem piorar com o agravamento da poluição, dos efeitos da mudança do clima e com a perda de biodiversidade. Hoje, unimos esforços para transformar a vida das 29 milhões de pessoas que habitam a maior floresta tropical do mundo, reconhecendo a vital importância da Amazônia. O Fundo Brasil-ONU foi concebido para se somar a outras iniciativas voltadas ao enfrentamento dos desafios complexos e interconectados que a região enfrenta, promovendo um desenvolvimento que, ao mesmo tempo, sustentável, inclusivo e resiliente. No encarte que as senhoras e os senhores receberam, há mais informações e um código QR que leva a uma página com todos os detalhes sobre o fundo. Mas gostaria de destacar aqui 5 aspectos do fundo que são para nós motivo de orgulho. O primeiro é a atenção às pessoas. Como bem resumiu o vice-presidente Alckmin quando conversamos pela primeira vez sobre esta iniciativa, esse é o fundo para promover a sociobiodiversidade da Amazônia. Estamos empenhados em garantir que as populações locais sejam não apenas beneficiárias, mas também protagonistas das mudanças que serão desencadeadas pelo Fundo Brasil-ONU. O nosso compromisso é, sobretudo, o de priorizar as populações mais vulneráveis que ali vivem e apoiar ações que fortalecem a capacidade das comunidades de gerir seus recursos naturais, promover a sua cultura e tradições e melhorar suas condições de vida. O segundo é o foco na sustentabilidade e na resiliência. Os programas que estão sendo desenhados alinham-se integralmente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e às diretrizes transversais de garantir os direitos humanos e não deixar ninguém para trás. Nossa finalidade é facilitar a geração de alternativas econômicas, inclusivas e sustentáveis para promover o desenvolvimento da região e a resiliência das comunidades locais. O terceiro é o caráter multissetorial e multinível. Como o próprio nome indica, o fundo é o resultado de uma colaboração inédita entre o governo brasileiro em âmbito federal, os governos subnacionais da Amazônia Legal Brasileira, reunidos por meio de seu consórcio, e as Nações Unidas, além de muitos outros parceiros que estão se juntando a nós. Essa abordagem colaborativa garante que as soluções sejam holísticas e levem em consideração as diversas perspectivas e expertises necessárias para um impacto duradouro nos territórios. O quarto é a transparência e a eficiência. Esse mecanismo faz parte do sistema de fundos fiduciários das Nações Unidas, gerenciados pelo Multi-Partner Trust Fund Office em Nova York. Com instrumentos bem estabelecidos de monitoramento e avaliação, calibrados ao longo dos anos de execução desse tipo de fundo em diversos lugares do mundo, asseguramos que os recursos são utilizados de maneira transparente e eficiente, com resultados mensuráveis e relatórios claros para nossos doadores e parceiros. A prestação de contas é um pilar fundamental do nosso compromisso com a excelência. O quinto aspecto que ressalto é um mecanismo de governança robusto e ágil. O fundo conta com um comitê diretivo composto pelo Sistema ONU, pelo consórcio interestadual representando os estados amazônicos e por 3 ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, do Planejamento e Orçamento e das Relações Exteriores como representantes do governo federal. Além desses integrantes fixos, há 2 assentos rotativos para representantes dos doadores.
Esse é um diferencial e uma grande oportunidade de incidência para países e instituições que contribuem com o fundo. Foi desenhado ainda um sistema de avaliação das propostas a serem financiadas que permite a célere tomada de decisão e assegura análise eficiente e zelosa dos impactos de tais propostas. Portanto, o Fundo Brasil-ONU oferece uma plataforma segura e eficaz para canalizar recursos para as áreas em que eles são mais necessários e onde podem fazer a maior diferença. Ao contribuir com o Fundo Brasil-ONU, os doadores têm a oportunidade única de participar de um esforço concertado que tem o potencial de transformar o futuro das populações da Amazônia e do mundo, com um legado de desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Como enfatizou nossa vice-secretária-geral, Amina Mohamed, contamos com o seu apoio, parceria nesta jornada, eu diria, agora e sempre. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra a excelentíssima senhora Maílza Assis, vice-governadora do Estado do Acre, neste ato, representando o consórcio interestadual para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal Brasileira. Boa tarde a todos os senhores. Quero cumprimentar o senhor Carlos Gozenden, embaixador, secretário de Assuntos Multilaterais, políticos do Ministério das Relações Exteriores. Senhora Silvia Huques, coordenadora residente e representante do secretário-geral das Nações Unidas no Brasil. E a Renata Amaral, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento. Em nome deles, também cumprimentar todos os senhores, representantes do governo federal e do consórcio interestadual da Amazônia Legal. É com grande satisfação que hoje celebramos o grande marco que é o Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, uma iniciativa de enorme relevância, fruto de uma valiosa parceria entre a ONU, o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e o governo federal. É uma iniciativa de suma importância, pois se trata de uma nova fonte de recursos para os projetos de desenvolvimento das regiões. O governo do Acre, assim como os demais governos aqui representados, estão comprometidos com os mesmos objetivos, que são promover o desenvolvimento econômico, preservando a biodiversidade e cuidando do nosso bem maior, que é a vida, as pessoas. Estamos aqui por entender que o fundo tem uma preocupação com as pessoas que vivem na região amazônica, em lugares distantes, de difícil acesso, onde só chegam de barco ou avião. E acreditamos no Fundo Brasil-ONU porque, por meio dele, poderemos promover de forma mais efetiva o desenvolvimento socioeconômico sustentável que temos sonhado e buscado tanto. Muito obrigada. Encerramos assim a primeira etapa do nosso evento. Agradecemos as palavras das autoridades. Peço que, por favor, permaneçam à mesa diretora. Senhoras e senhores, nosso segundo bloco apresentará mais detalhes sobre o Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e suas linhas estratégicas. Gostaríamos de mencionar que contamos com a participação especial, diretamente de Nova York, da equipe do secretariado do Multi-Partner Trust Fund, MPTF, que é o agente administrativo do fundo. Neste bloco, será considerada a questão de como o interesse mundial sobre a temática da Amazônia poderá se materializar em parcerias concretas, com vistas a beneficiar os grupos populacionais em situação de vulnerabilidade da região, com ações de geração de alternativas econômicas sustentáveis, de proteção de seus meios e modos de vida. Assim, convidamos ao púlpito para tomar a palavra o senhor Marcelo Brito,
secretário executivo do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Brasileira, que nos dará mais detalhes sobre este fundo. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Muita honra, muita alegria, muita felicidade estar hoje aqui, celebrando esse momento depois de 2 anos, né, Silvia, de muito trabalho com a equipe imensa. Então, em nome da Silvia Hux e da governadora Maílza, eu saúdo todos os presentes, agradecendo a sua disposição de estar aqui nesse momento. Essa é uma parceria que mostra um novo momento do Brasil. Quando a gente coloca os estados subnacionais, o governo federal e as Nações Unidas imbuídos de um propósito único, mostra que um sistema de intercooperação e de disposição para destravar questões históricas da Amazônia brasileira se coloca de forma aberta, transparente, para todo o público nacional e internacional. O Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia propõe uma abordagem territorial para impulsionar o desenvolvimento humano e econômico em harmonia com os ecossistemas naturais. Parece um parágrafo simples de ler, mas dificílimo de ser implementado, pois os modelos de desenvolvimento aplicados na Amazônia Legal ao longo de sua história apresentam profundas contradições e a riqueza de recursos naturais da região a colocou no centro de disputas nacionais e internacionais. Como consequência, os dados socioeconômicos sobre a Amazônia revelam uma série de carências e vulnerabilidades que destacam a urgência de serem criados arranjos inovadores, tal qual esse, que promovam uma transformação no desenvolvimento humano e econômico com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e promover um crescimento mais equilibrado e sustentável. Esse fundo é diferente, ele é novo, ele inova, porque a abordagem proposta vai além da preservação e da conservação, almejando transformar a vida dos mais de 29 milhões de pessoas que habitam a região amazônica, muitos dos quais residem em áreas urbanas. Aliás, a maioria deles residem em áreas urbanas, quase 80% deles, ou mais de 80% deles. A teoria de mudança desse fundo propõe que seu impacto foque na geração de alternativas econômicas e no benefício dos subgrupos mais vulneráveis da população, protegendo seus modos de vida e meios de subsistência, garantindo segurança física, hídrica, energética, climática, sanitária e alimentar. Isso tudo vai muito além do que a simples conservação da floresta. Portanto, é um mecanismo programático financeiro, já que os objetivos do fundo estão alinhados também ao programa do consórcio para a Amazônia, expresso em seu planejamento estratégico com 4 eixos específicos de desenvolvimento. O eixo 1 de economia verde e inovação, o eixo 2 de infraestrutura resiliente e sustentável, o eixo 3 de serviços públicos prioritários e o 4 de governança, gestão, transparência e integridade. Vale ressaltar que tanto os objetivos estratégicos do Fundo Brasil-ONU, como as estratégias e os resultados esperados definidos pelo consórcio, estão alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, isso garante que as ações e investimentos realizados estejam em harmonia com o planejamento estratégico do consórcio, promovendo a eficácia e a coerência na busca pelos resultados desejados para a nossa Amazônia. As propostas para esse programa e projetos poderão ser apresentados por 3 janelas de implementação, através do consórcio e/ou governos estaduais, através das entidades da ONU e através das organizações da sociedade civil.
A possibilidade de ter 3 janelas para apresentação de programas a serem financiados não visa criar competição entre as instituições, pelo contrário, mas sim explorar suas vantagens comparativas nas execuções das ações que gerem impactos às populações. Como a Silvia já citou, esses programas serão aprovados por um comitê diretivo feito pelo governo federal, pelas Nações Unidas e pelo consórcio, e com assentos também para os doadores. O que se visa nessa estrutura é dar celeridade aos processos. A Amazônia não dá conta mais, diante dos enfrentamentos climáticos, dos extremos climáticos que temos observados nos últimos anos, de esperar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, para que processos burocráticos sejam viabilizados para o financiamento daquilo que é necessário e premente para a região. Então, trata-se aqui de inteligência estratégica, inteligência de gestão, dado a urgência e a necessidade das temáticas e territoriais da região. Um mecanismo apresentado é um instrumento financeiro responsável, transparente, baseado em resultados e destinado a mobilizar e canalizar fundos de parceiros nacionais e internacionais para começar a transformação da Amazônia Legal, já colhendo resultados em 2030. Só 5 anos à frente, não seria muito ambicioso? Sim, nós precisamos ter ambição. A participação de todos os senhores e senhoras e suas entidades, seus países, neste fundo, mostrarão e demonstrarão qual é a ambição dos diversos players nacionais e internacionais em relação à Amazônia e sua importância no conjunto das soluções globais das mudanças climáticas. O fundo apresenta uma união de diferentes atores em prol da conservação de um dos tesouros mais específicos e insubstituíveis do nosso planeta, que é a Amazônia. No entanto, essa proteção é acompanhada por uma perspectiva que busca transformar vidas e gerar novas oportunidades para aqueles que protegem a floresta. Além disso, além de mobilizar parceiros para uma visão de médio e longo prazo, o fundo também prevê mecanismos céleres para apoiar os projetos em caso de emergências climáticas, os extremos que nós estamos vendo agora, gente. Secas tremendas. Conversava com o secretário Tavares aqui no início desse evento, e enfrentando problemas seríssimos, enchente em algumas regiões, secas em outras regiões. Algumas regiões da Amazônia estão quase que em permanente estado de calamidade ou estado de urgência. Perdemos o período de mitigação mundial, infelizmente, e entramos no período de adaptação. A adaptação é mais difícil, é mais cara e exige mais união e mais inteligência. Com as contribuições generosas por parte de todas as instituições aqui presentes e um compromisso inabalável por parte dos doadores, podemos criar um fundo no qual a Amazônia se desenvolva com ecossistemas resilientes, comunidades prósperas e uma nova narrativa de desenvolvimento socioeconômico em harmonia com o meio ambiente. A Agenda 2030, aprovada pelo documento Transformando o Nosso Mundo, serve como inspiração para o Fundo Brasil-ONU, que visa transformar a vida das pessoas na região amazônica através de uma abordagem mais territorializada e humanizada. O objetivo não é apenas promover uma Amazônia mais sustentável e próspera, mas também contribuir para um mundo melhor, mais coeso e inclusivo. A comunidade nacional e internacional, quando chamada a apoiar com recursos a conservação da Amazônia, através de programas de combate ao desmatamento, prevenção e combate a queimadas, compareceu pesadamente, e a gente pode checar esse resultado através do Fundo Amazônia. Só que o dinheiro da conservação, ele só será perene, os resultados desse dinheiro para a conservação só serão perenes se o capital também, para a transformação da estrutura social da Amazônia, e aí eu cito saneamento básico, infraestrutura, logística, moradia, educação, saúde, sejam também complementados ao mesmo tempo que fazemos a conservação. Não existirá conservação perene em meio à pobreza e à miséria.
Esse é um fundo complementar ao Fundo Amazônia, que traz uma nova esperança de fontes de financiamento para um novo programa de desenvolvimento da Amazônia. Então, contamos com todos vocês, estamos muito animados, que é o dia 1 de um início de uma transformação dos modelos de financiamento sustentáveis para a Amazônia brasileira. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do senhor Marcelo Brito. Neste momento, convidamos todas e todos para assistirem um breve vídeo sobre as linhas estratégicas do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Enquanto a humanidade enfrenta a tríplice crise ambiental, mudança do clima, poluição e perda de biodiversidade, a Amazônia é fonte de esperança para todo mundo. Mas a floresta precisa de cuidado. E principalmente, as pessoas que mantêm a floresta viva precisam de cuidado. São 29 milhões de pessoas que habitam os mais de 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal brasileira. A ONU se uniu ao Brasil por meio do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e do Governo Federal para lançar um fundo de apoio ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. O Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia vem se somar às iniciativas nacionais para apoiar a geração de alternativas econômicas que beneficiem as populações mais vulneráveis da região e ajudem a proteger o meio ambiente. É uma oportunidade para que o interesse internacional pela Amazônia se materialize em ações concretas, em 8 linhas estratégicas. Geração e compartilhamento de dados, educação, capacitação e empregabilidade, cidades e comunidades sustentáveis, mobilização do setor financeiro, economia circular e consumo sustentável, serviços ambientais, capacidades institucionais, pesquisa e inovação. Vamos construir um futuro digno e sustentável para a Amazônia e o planeta, sem deixar ninguém para trás. A organização do evento agradece à produtora brasileira, na pessoa de seu presidente, Pedro Saad, pela realização deste vídeo. Senhoras e senhores, a iniciativa do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia é apoiada pelo Sistema das Nações Unidas no Brasil. Até o momento, 14 agências, fundos e programas da ONU que atuam no país assinaram juntamente com o Secretariado Executivo do MPTF, o Memorando de Entendimento referente ao fundo. São elas: FAO, PNUMA, CEPAL, OIT, UNFPA, UNICEF, ONU Mulheres, UNODC, OIM, UNDRR, Acnur, ONU Habitat, UNOPS e Unesco. E para evidenciar o compromisso dessas agências, fundos e programas da ONU no Brasil com este fundo e falar sobre o alinhamento do mesmo com as prioridades da organização no país, convidamos ao púlpito para seu pronunciamento o senhor Jorge Messa, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, no Brasil. Bom, muito obrigado. Agradeço a todos vocês pela oportunidade para referir-me ao Fundo Brasil-ONU para Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Como foi falado, eu sou representante da FAO aqui no país, mas também tenho o privilégio de coordenar o grupo de resultados que tem que ver com os temas de meio ambiente, mudanças climáticas para o desenvolvimento sustentável no Brasil. É um grupo de agências que estão quase todas as citadas aqui anteriormente, que tem trabalho efetivo na matéria e que estamos coordenando para gerar sinergias que possam alcançar os principais resultados estabelecidos em marco de prioridades das Nações Unidas no Brasil.
Basicamente, o trabalho se enfoca na temática de conservação, restauração ambientais, redução da poluição, produção, consumo e descartes sustentáveis, a mitigação da mudança climática, adaptação aos seus efeitos de cambio climático, redução do desmatamento e redução do risco de desastres. Logicamente, quando a gente verifica os lineamentos estratégicos definidos no fundo, estão completamente alinhados ao trabalho que viemos desenvolvendo e que estão relacionados com as prioridades acordadas com o país para o trabalho da ONU no Brasil. Estou falando, por exemplo, das linhas estratégicas como empoderamento da população que vive nas florestas, nas áreas rurais e nos centros urbanos da Amazônia, apoio às cidades sustentáveis da região amazônica, fomento da economia circular e do consumo sustentável na região, governança da posse da terra e pagamento dos serviços ambientais dos ecossistemas amazônicos. São temas que já estão definidos dentro do marco de cooperação da ONU no Brasil, que estão relacionadas com as prioridades do fundo e que são temas que foram acordados com o governo para serem implementadas. Agora, bem, gostaria de referir-me a 3 aspectos deste fundo Brasil-ONU, que, no meu entender, são vitais para o sucesso da implementação do fundo. O primeiro é começar a mencionar que já em múltiplas ocasiões hemos entendido, compreendido que não é possível proteger o meio ambiente e controlar as mudanças climáticas sem desenvolvimento sustentável da população. Desta forma, verificamos com muita satisfação que o enfoque deste fundo desenhado junto com os governos estaduais da Amazônia, com o governo federal, se enfoca em isso, na população amazônica em primeiro lugar. E o desafio do fundo não é a restauração em si da Amazônia, ou melhor dito, o desafio do fundo não é somente restaurar a Amazônia. O desafio é promover o desenvolvimento sustentável da população local e isto terá um efeito positivo de longo prazo no ambiente amazônico, no tema climático, na proteção dos recursos naturais. Um segundo aspecto é o fato da complementação de esforços e iniciativas. Este fundo, de meu ponto de vista e do análise que tenho feito, não irá a transitar só, isolado, ausente das priorizações anteriores. É um fundo que se enmarca num esforço nacional, estadual e municipal, e inclusive global, para promover o desenvolvimento sustentável da população amazônica. Para o financiamento de iniciativas e projetos com o fundo, tem que ser contemplados necessariamente aquelas planes estaduais, planes municipais que já estão alinhados com as estratégias federais, com as estratégias nacionais e que também estão alinhados nos compromissos estabelecidos pelo governo do Brasil perante a comunidade internacional. Compromissos de índole ambiental, mas também compromissos de índole social e econômico, como é o combate para a fome e a pobreza. Então, o fundo poderá atender tanto aspectos ambientais como sociais e econômicos, que os dois são partes da mesma problemática mundial do desenvolvimento sustentável. O terceiro aspecto é a contribuição que a ONU traz para este fundo e para as ações que sejam desenvolvidas na Amazônia. A ONU tem a possibilidade de articular-se rapidamente com organizações de outros países que também trabalham com as Nações Unidas e verificar, intercambiar informação e experiências que possam ser úteis para a implementação dos projetos de fundo. E aqui temos que entender que não podemos pensar em ter uma região amazônica brasileira com desenvolvimento sustentável que está protegendo os recursos naturais e que está fazendo o seu trabalho em relação à mudança climática, se não articulamos as ações dessa Amazônia brasileira com as ações dos outros países que fazem parte da região amazônica. Temos que considerar que a biodiversidade, a água, não conhecem as fronteiras que os países têm definido.
e tampouco as populações indígenas conhecem essas fronteiras, elas transitam livremente. Então, o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que vai ser impulsado por este fundo, tem que ser articulado com os esforços dos outros países, e aí a ONU tem um elemento importante de contribuição. E, logicamente, en este contexto, e gostaria de ressaltar a importância da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, com o qual temos que colaborar ativamente no processo de implementação num contexto nacional. Finalmente, me gostaria comprometer o trabalho deste grupo de resultados da ONU que se enfoca nos temas de medio ambiente e mudanças climáticas para o desenvolvimento sustentável, um conjunto de agências que estaremos dispostos e prontos para trabalhar nas iniciativas que se derivem da implementação do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do senhor Jorge Messa. Lembramos que o Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia é uma parceria entre o Sistema Nações Unidas, Governo Federal e governos estaduais da região. O Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o Ministério do Planejamento e Orçamento, e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, fazem parte do Comitê Diretivo do Fundo Brasil-ONU. E para contextualizar o foco do fundo nas populações da Amazônia, convidamos a tomar a palavra a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, senhora Lilian Hall. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde, embaixador Carlos Cozendei, representante das Nações Unidas Silvia Hux, secretária Renata Amaral, vice-governadora Maísa Assis. Gostaria de saudar também os demais representantes de organizações aqui presentes, os representantes do consórcio da Amazônia Legal, representantes dos estados, demais representantes do governo federal. Em nome do Ministério do Desenvolvimento Social, agradeço o convite para estarmos aqui presentes hoje e pela oportunidade de conversar um pouco com vocês aqui e também essa oportunidade de falar um pouco das experiências do Brasil e do trabalho que temos feito na agenda de segurança alimentar e nutricional e das parcerias para políticas públicas que o Fundo Brasil-ONU pode possibilitar, inclusive no âmbito da nossa Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, recém-lançada aqui no Brasil, sob a liderança do governo brasileiro. Bom, em 2020, o Brasil havia voltado, infelizmente, ao mapa da fome da FAO, e esse foi um marco bastante importante, bastante desafiador da nossa agenda de trabalho. E, além da fome, nós encontramos, no início do ano passado, uma situação de ampliação do sobrepeso e obesidade crescente na nossa população. Esse desafio de lidar com a fome e lidar com o sobrepeso e obesidade impuseram uma nova agenda e uma nova demanda ao governo brasileiro, que iniciou um novo ciclo de políticas públicas que envolvem a retomada de programas já conhecidos e programas com bastante efetividade, com uma nova agenda de políticas públicas para adequar ferramentas existentes e criar novas ferramentas a esses novos desafios da segurança alimentar, que envolvem essa dupla carga da má alimentação, da má nutrição, a fome e o sobrepeso e obesidade, a má alimentação de uma forma geral. Bom, essa nova agenda ela reconhece as ligações cruciais entre pobreza, desigualdade, saúde e o planeta de uma forma geral. Nós entendemos que o sistema alimentar hegemônico ele vem acelerando os impactos das mudanças climáticas e colocando em risco o direito humano à alimentação adequada, que é um pilar da nossa agenda de segurança alimentar e nutricional.
Os estudos têm demonstrado que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados tem efeitos sobre a saúde pública e sobre a degradação ambiental. Dentro dessa nova agenda e dos novos desafios, eu gostaria de destacar algumas ações e políticas públicas que nós temos promovido e temos implementado, como, por exemplo, a reformulação do programa Bolsa Família, considerando novamente a composição familiar para pagamento dos benefícios e que considera também passa a considerar também as especificidades de algumas populações e algumas comunidades, novos programas como o Programa Cozinha Solidária, uma tecnologia social inspirada na experiência da sociedade civil durante a pandemia de Covid, que visa fornecer alimentos saudáveis para quem mais precisa. A nova cesta básica de alimentos, uma estratégia para fortalecer a alimentação saudável nas cidades, alinhada com o Guia Alimentar para a População Brasileira, uma grande política pública, né, o nosso Guia Alimentar da População Brasileira, e a nova cesta básica foi criada com base no nosso Guia Alimentar da População Brasileira para orientar políticas públicas de produção, acesso e consumo de alimentos, no sentido de incentivar, ampliar o incentivo aos alimentos in natura e minimamente processados, e desencorajar o acesso o acesso e o consumo aos ultraprocessados, também fomentar a ampliação do acesso e consumo dos alimentos da sociobiodiversidade, compreendendo a nossa diversidade de hábitos e consumos alimentares, inclusive os alimentos da sociobiodiversidade da nossa Amazônia. Ainda, dentro dessa nova agenda, nós estamos trabalhando a retomada do programa de aquisição de alimentos, um programa emblemático das compras públicas da agricultura familiar, de uma forma geral. Retomamos esse programa com a simplificação da participação, com fomento e a simplificação para garantir a participação de povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, populações negras, mulheres e juventude rural, obrigando, inclusive, um percentual mínimo de compras públicas de alimentos por parte dos órgãos federais, de uma forma geral, agora é institucionalizado em lei, e a exigência de paridade na participação de mulheres no programa. Ainda dentro das compras públicas, criamos novas oportunidades, como o que foi materializado recentemente no edital Amazônia na Escola, uma parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente, da Educação, por meio do FNDE e do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para trabalhar de forma sistêmica a alimentação escolar na região, incluindo ações com municípios, com estados, com escolas, com organizações de agricultores familiares, com organizações não governamentais que atuam na região, de forma a compreender todo esse ecossistema das compras da alimentação, das compras da agricultura familiar para a alimentação escolar, que o nosso Daniel Balaban tanto trabalha, né, Daniel? Um importante programa de cooperação do governo brasileiro. Bom, além disso, outros programas, né, como um programa de cisternas, por exemplo, que foi ampliado para atuar na Amazônia, em reservas extrativistas, comunidades quilombolas, assentamentos extrativistas, associando água e saneamento em tecnologias sociais implementadas nessas comunidades, com novas contratações, garantindo uma implementação a partir de 2024, criando um novo patamar aí de implementação de políticas e de tecnologias sociais, também, tanto no Brasil, de uma forma geral, mas também na região amazônica. Bom, a edição de 2024 do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional, o SOF 2024, que foi divulgado na semana passada, né, Jorge, aqui no Rio de Janeiro, com algumas das organizações aqui presentes, mostra que a insegurança alimentar severa no Brasil caiu 85% nesse último relatório, considerando especialmente esse ano de 2023, né? Nesse relatório, em números absolutos, nós tivemos o dado de que 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil, e que a insegurança alimentar severa,
que afligia 17 milhões de brasileiros em 2022, caiu para 2,5 milhões de brasileiros em 2023. Nós tivemos uma queda percentual. Percentualmente, né, a queda foi de 8% para 1,2% da população em situação de insegurança alimentar severa. Esses dados das Nações Unidas confirmam os resultados que já vinham sendo apontados aqui no Brasil pelo IBGE, que indicam que mais de 24 milhões de brasileiros saíram da condição de fome entre 2022 e 2023. Esses resultados mostram que o Brasil retomou o caminho das políticas públicas coerentes e recolocou a questão da fome no centro das ações governamentais, associando políticas de proteção social a outras políticas de desenvolvimento, inclusão social e produtiva. Mas também é preciso ter em mente que, bom, primeiro, é essencial ter uma estrutura de governança para políticas relacionadas a sistemas alimentares com um mecanismo claro de sustentabilidade e participação social, e dois, que a luta pela preservação ambiental e pelo direito a alimentos saudáveis e sustentáveis está profundamente ligada à luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual. A crise climática nos traz cada vez mais a urgência de termos uma visão holística que saia das caixas em que estamos habituados a pensar. Nós temos no Brasil a convicção que a pobreza, a fome e a crise climática podem ser enfrentadas com políticas bem desenhadas, políticas públicas bem desenhadas, com financiamento adequado e em escala. Com relação ao financiamento, nós avaliamos que ainda não há muitos recursos de ajuda internacional disponíveis para o combate à fome e à pobreza e que há recursos fragmentados, dispersos e desalinhados, e temos uma oportunidade de enfrentar isso nessa nova agenda. Acreditamos que o Fundo Brasil da ONU é uma dessas oportunidades, e é uma grande oportunidade de financiar políticas públicas que dialoguem com as questões ambientais e climáticas, levando em conta as pessoas, podendo gerar políticas de combate à pobreza, à proteção ao meio ambiente, temas interligados profundamente. Os melhores programas sociais são aqueles que unem alimentação, nutrição, combate à pobreza, educação, saúde e meio ambiente. E essa é uma grande oportunidade para que nós possamos atuar conjuntamente sobre esses temas. Muito obrigada pela oportunidade e seguimos juntos na implementação. Agradecemos as palavras da senhora Lilian Raal. Chegamos agora ao terceiro bloco do nosso evento. A partir deste momento, abriremos a palavra aos presentes para eventuais considerações, perguntas ou pedidos de esclarecimento. Neste bloco, comentários e perguntas poderão ser encaminhados de duas formas: oralmente, por meio dos microfones sem fio, mas também de forma escrita. No encarte que as senhoras e os senhores encontraram em cima de seus assentos, há um papel que pode ser usado para o encaminhamento de comentários e perguntas por escrito. As recepcionistas recolherão essas manifestações. As recepcionistas também circularão com os microfones sem fio. As pessoas que quiserem se manifestar oralmente, sinalizem com um gesto para que elas levem o microfone ao senhor ou senhora. Neste momento, para moderar este bloco de comentários, perguntas e respostas, convidamos o oficial de Parcerias e Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável do Escritório de Coordenação do Sistema ONU no Brasil, senhor Haroldo Machado Filho, a quem passo a condução deste bloco. Bom, boa tarde a todas e todos. Como foi mencionado pelo mestre Cerimônias, a tarefa aqui, nesse momento, nesse bloco, é buscar moderar esse momento de comentários, perguntas e respostas, o qual espero que seja bem dinâmico, e para isso eu conto com a participação de todos e todos, convido a audiência para assim se manifestar. Este fundo, ele é um fundo não reembolsável, o qual pode receber recursos de uma série de entidades, não apenas de países, mas também de entidades do setor privado, acho que é uma questão bastante importante de ser ressaltada aqui, do setor financeiro e até mesmo de indivíduos. No bloco anterior desse evento, foram apresentadas às senhoras e aos senhores mais informações sobre esse importante mecanismo, mas, neste momento, nós vamos ter a oportunidade de esclarecer eventuais dúvidas que possam ter.
Como mencionado anteriormente, nós contamos também com a participação especial online, lá em Nova York, da senhora Berta Ormeno, que está ali no telão. Olá, Berta. Ela é do secretariado do Fundo de Multidoadores do Sistema Nações Unidas, com sede de Nova York. Ele é o agente administrativo deste fundo, que tem vasta experiência de fiduciária e vai poder nos dar maiores informações sobre a operacionalidade do mesmo. Como eu disse, o mestre de cerimônia disse, vão haver microfones sendo circulado. Quem gostar de se manifestar, levante a mão. Também, no folder que receberam, há um papel onde pode ser enviada a pergunta por escritos. Nesse momento, nós temos 2 pré-inscrições aqui para fazer comentários de pessoas que representam instituições que têm acompanhado a construção desse fundo e têm dado, inclusive, contribuições preciosas para que ele seja diferenciado, para que ele tenha um impacto necessário na ponta e que os programas por ele financiados tenham estratégias de saída também que sejam sustentáveis. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra, representando o Conselho de Administração da Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da ONU que congrega empresas do setor privado, em prol do desenvolvimento sustentável. Gostaria aqui de convidar a sua presidente do seu conselho, a senhora Rachel Maia. Rachel, por favor, se quiser falar daqui do púlpito, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Saúdo a mesa, de forma especial, Silvia. Você tem feito um trabalho excepcional aqui, e nós temos que reconhecer tal. Então, muito obrigada. Um fundo só existe porque as pessoas tomam iniciativa. Então, muito parabéns e muito obrigada. Bom, como o Haroldo disse, nós nos pré-candidatamos a eu estar trazendo essas considerações aqui nesse momento. Então, cumprimento a ONU, cumprimento o Governo Federal do Brasil e o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, por essa iniciativa tripartite crucial para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Como representante e presidente do Conselho do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, a segunda maior rede com mais de 2.500 organizações. O Pacto Global convoca essas empresas a aliarem as suas operações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E eu me comprometo também, Silvia, como nós sempre estamos dialogando, em todo momento que eu estiver com essas redes privadas em discurso, a estar levando esse discurso que eu estou fazendo aqui também, convocando elas a se aliarem a este fundo. Porque é muito importante, eu acho que o discurso tem que ser repetido todas as vezes que tivermos oportunidade. Com a proximidade da COP30, G20 e projeção internacional do Brasil, a Rede Brasil dialogará com as empresas globais para apresentar oportunidades do Fundo Brasil-ONU, crucial para o desenvolvimento da Amazônia, qual foi dito aqui, não apenas da floresta, mas das pessoas. Então, é uma junção de interesses, e nós temos que trazer o setor privado. O setor privado tem um papel fundamental nesse esforço. A Amazônia oferece oportunidades de negócios sustentáveis e inovadores. Investir neste fundo contribui para a preservação socioambiental e para um futuro mais sustentável. Eu vou convidar as empresas a considerarem seriamente o investimento neste fundo. Eu me comprometo a tal, alinhando estratégias de negócio com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Diversos setores podem contribuir significativamente: tecnológico, agrobusiness, finanças, energia, turismo, toda essa biodiversidade, toda a bioenergia, assim por diante. Juntos, podemos
preservar a Amazônia em um modelo global de desenvolvimento sustentável. O Pacto Global da ONU, Rede Brasil, está comprometido em apoiar, eu falo aqui através da minha pessoa, a apoiar com discursos todas as vezes que eu tiver em eventos do setor privado. Mas, como eu represento o setor privado, e este é um momento de perguntas, eu trago aqui 3 perguntas que são muito importantes para que eu possa responder em um primeiro momento, quando eu convocar. Qualquer empresa de qualquer lugar do mundo pode fazer doação a este fundo? Quais são as condicionantes para o recebimento destas contribuições? E, por último, mas não menos importante, há um processo de due diligence estabelecido para tal? Eu agradeço. Mais uma vez, Silvia, parabenizo todos dessa mesa, mas em especial a Silvia, porque conheço e faço aí uma reverência a todo esse comprometimento junto à Amazônia e todo esse processo de transformação. Muito obrigada a todos. Obrigado, senhora Rachel Maia. Eu já tenho aqui nas minhas mãos 3 perguntas que foram encaminhadas. O pessoal está recolhendo, quem quiser endereçar ali, por gentileza. E também, caso queiram fazer manifestações também orais, por favor, se identifiquem que nós passaremos a palavra. No momento, eu só vou convidar aqui, na sequência, representando a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, é uma instituição que reúne, é uma associação que reúne instituições financeiras que formam o Sistema Nacional de Fomento. Eu chamo aqui o secretário executivo, o senhor André Godoy, por favor. Olá, boa tarde a todos vocês. Gostaria aqui de cumprimentar toda a mesa, em nome da coordenadora Silvia Hux. Cumprimento a todas as autoridades. Realmente, acho que é muito importante frisar o quão importante é esse momento e o quanto eu parabenizo, Silvia, todo o trabalho que vem sendo feito desde quando se começou a trabalhar no desenvolvimento da temática do fundo. Acho que todo mundo falou aqui, a raiz do problema, ela é atacada com esse fundo, que é uma questão social muito importante de ser endereçada. A gente vem falando, o mundo vem falando sobre a questão verde, mas sabemos que no Brasil a maior parte das emissões vem em função do desmatamento, e o desmatamento tem profundas razões sociais, seja no que toca à pobreza, seja no que toca a aspectos criminais, e o fundo ele tem como objetivo endereçar essas questões. Então, ele ataca a causa da doença e não o sintoma. Isso é muito importante, e essa é uma posição muito firme da Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento, de cada uma das instituições. Hoje o Banco da Amazônia está aqui presente, na figura do seu presidente, Luiz Lessa, e ele sempre cita isso como um aspecto muito relevante. Então, o consórcio da Amazônia, o Marcelo Brito colocou esse ponto, a secretária Renata também, né, a vice-governadora Meusa também. Então, acho que é muito bom ter um consenso em relação a isso, né? Passamos de fase, né? Vamos discutir o como agora. E quando a gente vem tratar a questão do financiamento à região, para que a gente possa superar esses desafios que são sociais, que são econômicos, a gente esbarra, mais uma vez, nos critérios tradicionais de financiamento. Então, o que a gente chama no mercado financeiro de de-risking, né? Tirar o risco das operações, então, acaba encontrando um terreno muito difícil da gente trabalhar, sobretudo numa região que não é a região tradicional que as instituições financeiras são acostumadas a trabalhar, que é no mercado natural, o mercado nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, sendo que na região amazônica a gente tem desafios estruturais muito importantes de serem superados, desafios fundiários, desafios de uma natureza muito complexa, né, e que você não vai conseguir resolver se for adotada a mesma métrica que você adota para um financiamento tradicional. Nós estamos vendo um fluxo de recursos gigantesco rodando no mundo e o dinheiro não chega. Por quê?
não podemos cometer o mesmo erro. E isso eu agradeço, Silvia, a todo o trabalho que foi feito junto à própria associação, porque nós pudemos sinalizar esse aspecto e quão importante é a participação das instituições que têm efetivamente experiência, que têm capacidade, que têm capilaridade na região, para que esses desafios possam ser superados. No financiamento, a economia, que é efetivamente o que vai gerar uma menor pressão social e uma menor pressão para o desmatamento e, efetivamente, no final das contas, a gente vai conseguir sair com uma economia mais sustentável lá na frente. A associação hoje, nós firmamos em 2019 um protocolo de intenções com o Sistema ONU, que foi, de certa forma, a pedra fundamental para a internalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em cada uma das instituições financeiras do que nós chamamos de Sistema Nacional de Fomento, que são todos os bancos federais, todas as agências de fomento dos estados, todos os bancos cooperativos, que cresceram bastante no Brasil e na região amazônica, agência de inovação, agência de micro e pequena empresa. Hoje, a gente está falando de uma carteira de crédito de 170 bilhões de reais na região. São 14 instituições financeiras desse sistema fazendo operações na região amazônica. Isso não é pouco. Eu citaria aqui, obviamente, o Banco da Amazônia como uma instituição de referência, com alguns programas, a Amazônia Empresarial Verde, Ciência, Tecnologia e Inovação, Banco do Pará, Agência de Fomento do Amazonas, para ficar só entre três, mas poderia citar as cooperativas de crédito, entre outras. Mas a gente está num momento, efetivamente, com um instrumento que ataca a raiz do problema. Isso é muito importante dizer. E é muito importante esse aspecto da operação financeira, para que a gente não morra na praia. A atenção para os aspectos de como essa operação vai se dar, com segurança para os doadores, mas, efetivamente, considerando as particularidades da região, do território. As regras não podem ser as mesmas, sob risco do dinheiro ficar, como se diz, empossado. E dinheiro empossado ninguém precisa. A gente precisa de dinheiro mudando a vida das pessoas lá na frente. Bom, dado essa questão, a pergunta que eu vou deixar aqui, né, para que possa ser respondida na sequência, é como se pretende atacar essa problemática do processo, para que o processo burocrático efetivamente não impeça que o recurso chegue. Como que essa particularidade vai ser levada em consideração e como que essas instituições financeiras com experiência na região podem contribuir para esse processo ser bem-sucedido de execução do Fundo Brasil ONU. Parabéns a todos e agradeço a oportunidade e o convite. Obrigado, André. Eu tenho aqui uma série de perguntas, eu vou tentar dividi-las em blocos. Eu vou encaminhar um primeiro bloco à mesa nesse momento. Eu entendi que a senhora Rachel Maia também levantou uma questão específica sobre o setor privado. Essa pergunta eu vou pedir para o pessoal do MPTF Office em Nova York direcionar, considerando que eles fazem as tratativas de due diligence e consideram os instrumentos legais. Então, enquanto a senhora Berta Ormeno se prepara para responder a pergunta, eu passaria à mesa, nesse momento, o primeiro bloco de perguntas, que é o seguinte. Primeira pergunta: como o Fundo Brasil ONU complementa os projetos financiados pelo Fundo Amazônia? Segunda pergunta: os recursos do Fundo Brasil ONU podem apoiar projetos emergenciais para apoiar cidades e comunidades da Amazônia impactadas por eventos climáticos extremos? Terceira pergunta: o fundo pode promover iniciativas de cooperação Sul-Sul? E, se sim, como? Passo para a mesa diretora. Quem gostaria de iniciar as considerações? Especialmente em português. Funcionando? Eu pego a primeira. Pode ser? O Fundo Amazônia é um fundo REDD+. Então, a característica dele é um fundo de conservação / desmatamento evitado e tudo que se relaciona a isso. O que se propõe aqui com o Fundo Brasil ONU
é que você consiga os recursos necessários para fazer a complementação desse processo. Então, vamos relembrar o que ocorreu alguns anos atrás no Brasil, quando nós conseguimos diminuir fortemente o desmatamento, né, drasticamente, eu diria, mas depois ele voltou. E ele voltou por quê? Porque não conseguimos fazer, naquele momento, isso que se propõe agora, numa concertação dos governos estaduais, das entidades, das agências internacionais, aqui representadas pela ONU, pelo governo federal, através aqui dos seus ministérios, promover os recursos necessários para os programas de suporte à economia solidária, à economia inclusiva, a novos modelos de inserção de bioeconomia, a novos programas de melhoria de infraestrutura, logística e assim por diante. Ou seja, como eu citei, não há conservação e preservação em meio à miséria, em meio à pobreza. Então, é por isso que esse fundo é complementar. Não concorre em nada, pelo contrário, ele vem a dar perenidade às ações embutidas dentro do sistema REDD+, que é o que convém e que rege o Fundo Amazônia. Espero ter respondido a pergunta. Falando de complementar, talvez complementar um pouquinho, concordo totalmente, mas como falamos sempre, o foco do Fundo Brasil ONU são as pessoas. Já, por exemplo, já recebemos 7 propostas programáticas, projetos. Quando a gente vê o tipo de projeto, são projetos que têm preocupação sobre a saúde, porque os indicadores de saúde das pessoas que habitam na Amazônia, não dá para ver, são sobre educação, são os indicadores, quando vemos, não, os de analfabetismo, de ensino médio, não, são muito inferiores à média do país. Temos linhas isso. São projetos sobre mulheres, porque as mulheres amazônicas, e aqui estou falando especialmente porque temos representantes, embaixadores de países que têm assim uma forte preocupação e também prioridade no assunto de gênero. Então, novamente, vamos ver que são propostas programáticas que têm, quando falamos, tem foco nas pessoas, tem foco preocupação de quais são realmente os desafios que enfrentam essas pessoas, não? Proteger as pessoas que protegem a Amazônia. Além disso, talvez compartilhar o assunto da governança do fundo. Aqui falamos que é um comitê diretivo que tem composição, obviamente, representação do governo federal, 3 ministérios, os 9 estados amazônicos, através via o consórcio, as Nações Unidas, e também vai ter cadeiras para doadores. Mas também foi o fundo foi criado com um processo muito participativo e consultivo, não? Consultas para essas pessoas, quais são realmente as prioridades, o desafio, e assim também que vai ser analisadas as propostas e assignados depois os recursos. Poderia muito rapidamente responder que sim, pode ser, ou seja, poderia responder para alguns assuntos emergenciais. Tivemos, bom, vocês receberam, então estão as 8 linhas estratégicas, então dá lugar, não? Sabemos, tem um problema terrível agora de seca, então esses são fenômenos que afetam as pessoas, então o fundo tem que, obviamente, tem possibilidade de atender esse tipo de assunto. Alô? Tá, sim. Então, foi feita uma pergunta sobre a questão de aplicação, questões emergenciais. Acho que nós vamos ter depois com as colegas de Nova York a descrição um pouco do processo, né, de aprovação. Acho que a gente tem uma grande vantagem aqui, que é ter essa estrutura das Nações Unidas já montada sobre como processar e como tornar esses projetos realidade. Isso ajuda muito na hora de implementar esses projetos. É claro que sempre vai haver aí é sempre necessário um equilíbrio entre a agilidade e as questões de due diligence, de acompanhamento e monitoramento, né? Então, esse balanço aí é sempre necessário.
Então, digamos, ocorreu uma tragédia hoje, amanhã vai ter projeto do fundo? Não vai, né? Agora, nós vamos, sim, poder usar o fundo para as estruturas, as infraestruturas necessárias para fazer face a esses eventos quando eles ocorram. Então, na medida em que esses eventos são cada vez mais presentes, né, nós vimos ano passado aí aquelas fotos inacreditáveis de rios secos na Amazônia, né, nós, obviamente, podemos ter projetos para atender as pessoas quando aquilo acontece. Isso pode ser feito, isso deveria ser implementado. No dia seguinte que o rio secar, vamos ter um novo projeto? Não, isso não vai ser possível, porque tem um procedimento de aprovação. Bom, então, passamos para... Acredito que seria interessante, no momento, convidar a participação da colega lá em Nova York, a Berta Ormeno, que ela faça essa abordagem tanto do setor privado, conforme perguntado pela senhora Rachel, e também, Berta, peço a gentileza, como o embaixador acabou de mencionar questões emergenciais, se você puder também mencionar a questão de eventual aprovação do fast track de programas no âmbito do fundo. Por favor, Berta. Eu só gostaria de mencionar que quem precisar de tradutor tem os aparelhos ali fora, mas sim, por favor, prossiga em inglês, Berta. Sim, obrigada. Well, first of all, I'm very honored to be here with the distinguished panelists and national authorities and representatives of the communities and guests from different sectors. And Sylvia and my colleagues from the UN, it is an honor for NPTF office to be part of this very important and relevant initiative, not only for the region, but for the entire world. So I'm going to address the questions regarding the private sector first. And for us in general, for the UN system, UNDP and NPTF office in particular, the partnership with the private sector is very important. Private sector is important for the economy of the developing countries, generating taxes, providing goods, creating systems. So we understand that, and more we have accommodated the private sector to be a key partner to accelerate the Sustainable Development Goals achievements. So this is something that we've been working on, and you should feel comfortable about the processes and procedures, guidelines, and policies that we have in place for this. So I invite you to even visit our gateway, which is our online real-time platform, and you can see the contributions and the nature of each of those private sector partners that are contributing to our funds, different sector funds, but specifically environment and climate. So addressing the first question about whether any enterprise could contribute to the fund, the answer is there is a diversity within the private sector for us, and it could be multilateral, large domestic companies, small, medium enterprises. It could be intermediaries like Chamber of Commerce or different industries. It could be social enterprises, foundations, charities, etc. So there is a differentiation for us in terms of the due diligence process that we undertake. So when it's a foundation or a charity, the process is a little more streamlined. Perhaps it's faster for obvious reasons. And for the other type of enterprises, there is indeed a due diligence process. What we look for in general is, yes, any enterprise provided it aligns with the UN values, mission, and branding. So that's the first thing that we will ensure. Then we look into the risk of associating or partnering with this enterprise, and not only about the enterprise, but also the sector where this enterprise operates.
And then there are other small things that we look at, the financial, registration and things that are minor for us, but are part of the due diligence process. Which, as I said, it depends on the nature of the enterprise that will determine how, not complex, but how long or deep the process of due diligence might be. And that's something that we deal with internally. Even though the policies and the requirements, everything is public, the actual due diligence is handled by the MPTF office with the Secretariat. So we basically will request the interested contributor from the private sector to provide some information, et cetera, and we will conduct the analysis of that information and make a recommendation. Regarding the conditioning or condicionantes for the contributors, again, still talking about the private sector, once that due diligence is completed, and we will get a go or a low rate of risk, then we will negotiate an agreement with that contributor where we will say, this is a UN fund, this is what it's supposed to do, the terms of reference will be part of that agreement. We're going to say the obligations that the implementing partners have vis-a-vis us and the donors, and many details on that agreement about the reporting, right, monitoring, policies that have to do with sexual harassment and violence, policies that have to do with anti-terrorism, anti-fraud, and other policies, and important stuff in order to protect the donors, but also the UN. So that's an agreement that has already been vetted and signed off by the UN, it's a fiduciary management oversight group in the UN who has looked and approved this agreement, of course, with the participation of all the UN agencies. And that's the agreement, which is a standard, it's a template that we use to sign with the private sector and with any donor, actually. Once the due diligence is green light or has the green light, we negotiate this agreement, which is a standard document, as I said. And in this agreement, the donor is going to tell us how it plans to disburse the funding. And it could be upon signature, it could be after 1 year, it could be, after 2 years, whatever it is that is more convenient for the donor, in agreement with, of course, with the programmatic documents that would have already been looked at by Secretariat and by the steering committee. And after that, it's just very mechanic. It's just getting bank accounts information and everything so we can receive the funding from the donor. We will ask the donor with a letter that please, based on this agreement that is signed, disburse the first tranche of your funding or the second or whatever. And then we will be reporting financially and programmatically once a year at the end of May every year. But our information, financial and programmatic, is uploaded in our gateway on real time. So every time that a participating organization that is implementing a project, or if it's more than one, they report expenditures through our internal system, you will be able to see it automatically in our gateway, in our platform. So it's true what my colleagues were saying. This is a very transparent operation that we run here, and all the information is carefully registered because it's fiduciary responsibilities. So we work directly with Treasury from UNDP, etc. I don't want to bore you with details, but that's basically the process. And the third question was about the due diligence, which I already explained. We will be requesting the potential contributors to
provide some information, and then internally we need to, make sure that, as I said, this potential contributor is aligned with the UN values and mission and branding. And we will look into other things based on our policies for anti-fraud and anti-terrorism and money laundering. And then the other policies that we will be looking at are the policy against sexual harassment and violence, etc. So I don't know if I have responded your questions, but if you have any more or need more clarification, I'll be happy to clarify further. Thank you. Obrigado, Berta, pela participação. Eu estou aqui com algumas perguntas, várias perguntas, vou tentar agregar, entendendo que esse seria o último bloco para a mesa e querendo saber se ninguém da plateia gostaria de fazer alguma intervenção também oral. Sim, essa que tinha ficado do último bloco que... tinha ficado do último bloco a pergunta sobre a cooperação Sul-Sul, se seria permitido no âmbito do programa do fundo. Mas as perguntas que eu tenho aqui, no momento, tentando agregá-las, seria o seguinte: quanto o fundo já teria captado em relação a doações? Qual seria o mecanismo para apresentação de projetos ao fundo? O senhor Marcelo tinha mencionado 3 janelas de financiamento. Haveria diferenças nos valores dos projetos financiados em cada janela? E qual a diferença dos proponentes? Depois, exatamente essa diferença das 3 janelas em relação a diferentes categorias de beneficiários, se haveria alguma diferença nesse sentido. A curiosidade também em relação a saber sobre os critérios pré-estabelecidos, quais seriam os critérios para apresentação de projetos ao fundo, e também uma pergunta de detalhamento de projetos elegíveis, mais especificamente na linha estratégica de pesquisa e inovação. Então, eu passo para a mesa essas considerações, também chamando a atenção das senhoras e dos senhores que, na brochura que foi entregue, há um QR Code, onde há o detalhamento das linhas estratégicas e dá um maior detalhamento dos projetos que poderiam ser elegíveis dentro dessas linhas. Mas passo para as considerações da mesa, esse último bloco de perguntas, por favor. Agora sim. Talvez você começaria oferecendo a possibilidade de organizar reuniões bilaterais, porque acho que muitas são perguntas bem concretas, não, que são características, então aí compromisso, Marcelo, e também, obviamente, com isso para algumas. Mas, em termos gerais, também, pela questão do tempo, acho a pergunta sobre cooperação Sul-Sur, que ficou do bloco de perguntas anterior, acho super interessante, especialmente porque o Brasil é um champion de cooperação Sul-Sur. Não, ninguém duvida. Aqui temos o embaixador Rui Pereira, que é o diretor da Agência Brasileira de Cooperação, não? Tenho uma pergunta, mas deixa antes, vou falar bem do trabalho que o senhor, a equipe e todo, não, o governo federal faz de cooperação Sul-Sur, mas posso dizer também com acompanhamento de várias agências do Sistema das Nações Unidas. Está também o diretor do Centro de Excelência de WFP, do Programa Mundial de Alimentos, Daniel Balaban. A FAO tem um programa fantástico que apoia também, o PNUD. Então, o que estou falando... Eu espero realmente que o fundo possa ser outro instrumento, não, para complementar esses esforços de cooperação Sul-Sur que o Brasil já implementa. E talvez só acrescentar uma informação que pode ser interessante. A gente falou da experiência do fundo. Por exemplo, existe um fundo muito semelhante, que é o fundo na República Centro-Africana, Congo, são, na verdade, 6 países, a bacia na África. Esse é um fundo que já tem 8 anos, não? Mais ou menos, 6 países cobrem isso, e já captou doações por mais de 800 milhões, ultrapassou 800 milhões de dólares. Eu imagino que essa experiência, mais de 8 anos, tem também lições, experiência. Então, temos também oportunidade desse intercâmbio de informação. Que estou falando, o Brasil tem muito para oferecer. Esperamos que o fundo possa ser um instrumento para canalizar, como já faz com outros programas e projetos, mas também que o fundo, talvez, com essa
através do nosso escritório em Nova York e essas experiências em outros países, possamos aprender também de o que já foi feito e como conseguiram mobilizar esse recurso também, que é muito importante. Temos aí, por exemplo, a lista dos principais países, empresas doadoras desse tipo, que são contatos que já temos. Mas acho que realmente algumas das perguntas sobre critério, elegibilidade, talvez dá para organizar reuniões bilaterais, não, porque depende mais de interesse particular de algum país ou doador. Não? Embaixador Rui Pereira, o senhor gostaria de algum microfone? O senhor gostaria? Obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria primeiro de dizer que há uma iniciativa extremamente valiosa e importante na medida em que tem o principal objetivo de carrear recursos financeiros adicionais para o desenvolvimento da Amazônia. Os problemas e as dificuldades da Amazônia têm a magnitude da própria Amazônia. E, portanto, quanto mais dinheiro se conseguir reunir para financiar as iniciativas de desenvolvimento da Amazônia, melhor. E acho que o fundo será uma ferramenta muito importante nesse sentido. Eu tenho uma preocupação, e falando sobre cooperação, eu tenho uma preocupação que é o seguinte: eu não vi, pode ser que esteja no QR Code, enfim, eu não olhei o QR Code, mas eu não vi nenhuma menção ou referência a um mecanismo de coordenação entre o fundo, que tem essa dimensão multilateral tão importante, e os outros mecanismos já existentes de cooperação e de coordenação para o desenvolvimento da Amazônia. Eu menciono, por exemplo, que eu acho que é o mais emblemático deles todos, a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, sabemos todos, é o único organismo internacional intergovernamental com sede no Brasil, porque fica em Brasília. O presidente Lula, na cúpula de Belém, o ano passado, fez questão de promover todo um movimento de revitalização e fortalecimento da OTCA. A Declaração de Belém, praticamente 2/3 da Declaração de Belém se referem à OTCA. E nós lá na ABC, na Agência Brasileira de Cooperação, temos uma vertente muito importante de cooperação com a OTCA, que reúne todos os países amazônicos, não é só o Brasil, justamente no sentido de promover a construção, o desenvolvimento de uma agenda estratégica para o desenvolvimento da Amazônia. Sempre há o problema dos fundos financeiros, naturalmente, nós contribuímos, o Brasil contribui em grande medida para esse esforço de discussão e debate sobre essa agenda estratégica para o desenvolvimento da Amazônia, e acho que, pelo menos em tese, seria muito importante e interessante que houvesse uma ponte de conversação, de debate, de coordenação de esforços entre o Fundo Brasil-ONU e, por exemplo, a OTCA. Mas não só a OTCA, porque na área do planejamento, por exemplo, a secretária Renata sabe que a ministra Tebet está empenhadíssima na construção das famosas 5 rotas de integração amazônica, que, enfim, tem como propósito, pelo que eu me lembro do que a ministra anunciou na visita do presidente Lula à reunião, à posse do novo presidente da Guiana o ano passado, um propósito muito concreto de, digamos, estimular o desenvolvimento do Brasil através de caminhos de integração, e vários desses caminhos de integração, pela própria dimensão territorial da Amazônia, passam pela Amazônia. Os 5. 3 dos 5, exatamente. Então, o que eu quero assinalar é que me parece que, dada a vocação multilateral do fundo, não é?
dada a realidade de que, aparentemente, a Secretaria Executiva do Fundo estará com a ONU em Nova York, não é? Tenho a impressão de que talvez o fundo ganhasse em eficácia, digamos assim, se nós pudéssemos, pode ser que eu esteja fazendo essa sugestão por desconhecimento, enfim, mas se nós pudéssemos imaginar, dentro do mecanismo de governança do fundo, antenas de coordenação dele próprio fundo, com outras instâncias que já operam na Amazônia, que já carregam recursos para a Amazônia e que já contribuem para o desenvolvimento da Amazônia, direta ou indiretamente, como esses que eu mencionei. A mobilização dos países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica eu considero muito importante, porque os Estados membros do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, todos eles não, quase todos eles têm fronteiras com países membros da OTCA, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. E um dos temas, o embaixador, meu querido amigo Carlos Márcio, mencionou a questão ao início, das secas, por exemplo, nos grandes rios da Amazônia. Um dos temas centrais do trabalho da OTCA e também da ABC, em termos de cooperação na área amazônica, é justamente a gestão de recursos hídricos na Amazônia. Há um empenho enorme da Agência Nacional de Recursos Hídricos e Saneamento básico para justamente elevar a capacitação dos governos nacionais dos países amazônicos para fazer frente aos desafios da gestão de recursos hídricos na Amazônia, que, no fundo, na verdade, se poderia dizer, é a gestão do desenvolvimento da Amazônia, porque a presença dos recursos hídricos na Amazônia é de tal forma avassaladora que, no fundo, gerir bem recursos hídricos na Amazônia é promover bem o desenvolvimento da Amazônia. Então, isso era uma observação que eu gostaria de deixar sobre a mesa, no sentido de que, não sei se já se prevê, suponho que sim, se por acaso não se prevê, acho que deveria se fazer um esforço para prever essa interconexão entre o Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e outras instâncias que trabalham também com muito empenho para o desenvolvimento da Amazônia e que não têm essas outras, esse caráter multilateral que parece ter o Fundo Brasil-ONU. Era um pouco... A pergunta é, portanto, se fez-se ou não se fez a detecção dessa questão e se fez, que tipo de solução se pretende construir para atender a esse problema. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, a gestão do fundo, ela tem, a gente pode, digamos, dividir em duas grandes partes, né? Ou seja, a gestão financeira e administrativa fica efetivamente em Nova York, mas a gestão, digamos, de seleção e aprovação de projetos fica no Brasil e a gestão do fundo é feita pelo Conselho, né? Nesse Conselho estão representados, né, Ministério do Planejamento, Relações Exteriores, Desenvolvimento Social, Agências das Nações Unidas, Consórcio Estadual. Então, as pessoas que estão nesses conselhos são já, de certa forma, pontos de articulação das possibilidades, da potencialidade desse fundo com outros programas. Então, você mencionou a questão dos eixos, obviamente, a Renata, ao estar nesse conselho, está também acompanhando essas outras questões e facilitará essa articulação. A questão da OTCA é uma questão que eu levantei na primeira reunião do conselho, e o que se discutiu foi justamente examinar se as janelas atuais já seriam suficientes, aí pensando não só em coordenação, no sentido de atuar na mesma direção, mas até mesmo de financiamento de projetos que possam ser gestados na OTCA. Então, ficamos de examinar se as janelas atuais seriam suficientes, seriam um caminho possível, ou se teríamos que pensar numa nova possibilidade. Sim. Claro que, assim, o fundo é destinado a projetos no Brasil, né? Então, assim, obviamente, quando eu estou falando do projeto da OTCA, é porque eles incluirão
o Brasil, né, nesse sentido. Mas, digamos, não é um fundo multilateral estrito sensu. Alguma consideração adicional da mesa, de algum dos presentes? Considerando o adiantado da hora e não havendo mais perguntas, eu indico que as equipes das instituições, né, parceiras seguem à disposição para o esclarecimento de dúvidas e para os interessados em fazer contribuições ao fundo. Também nós podemos indicar os instrumentos legais mais adequados para tal. Toda essa documentação está disponível totalmente em português. E agradeço, então, a atenção de todos e todas. Então, em seguida, repasso a condução do evento ao mestre de cerimônia para a parte do encerramento. Obrigado. Agradecemos o senhor Haroldo Machado Filho pela condução deste bloco. Senhoras e senhores, estamos nos encaminhando para o final do nosso evento. E para fazer as palavras de agradecimento e despedidas, em nome das entidades coorganizadoras do evento, passamos a palavra ao senhor embaixador Carlos Márcio Cozendei, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, nosso anfitrião nesta tarde. Queria agradecer a todos pela presença aqui essa tarde, pela toda a atenção dispensada à nossa exposição. Eu acho que ficou claro qual é o ponto distintivo desse fundo, a noção de colocar as pessoas como ponto de partida da sustentabilidade, que essa é a principal diferenciação deste fundo. A noção de que ele não é um esforço isolado, mas ele está alinhado com as diferentes esferas que participam da sua gestão, alinhado com o consórcio, portanto, muito vinculado às agendas locais, regionais, alinhado com o PPA, portanto, alinhado com as políticas globais do governo federal e alinhado com o marco de cooperação Brasil-ONU, ou seja, a presença das agências da ONU se faz aí dentro de um marco existente, negociado com o governo brasileiro. Podemos ver que temos uma infraestrutura administrativa sólida, produzida pela própria ONU, então os mecanismos de gestão, due diligence, monitoramento, vigilância, eles já são existentes, não terão que ser criados. O fundo já está desenhado e criado, mas, ao mesmo tempo, ele é um fundo em criação. Então, nesse sentido, também, a presença das vagas para os doadores no Conselho de Gestão permitirá a esses doadores que entrarem cedo no fundo participar da conformação da sua personalidade. Espero, portanto, que essa tarde tenha atingido seus objetivos de trazer conhecimento sobre o fundo, de trazer interesse sobre o fundo e, por último, mas não menos importante, o famoso last but not least, vontade de realizar doações de recursos financeiros ao fundo. Obrigado. Em nome do Ministério das Relações Exteriores, do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Brasileira e do Sistema ONU no Brasil, agradecemos a atenção e a presença de todas e todos e declaramos encerrado este evento. No foyer externo a esta sala será ofertado um coquetel para o qual todas e todos estão convidados. Desejo-lhes um excelente final de tarde.